doutora Letícia Capozzi, e quero deixar um recadinho aqui para você que ainda não se inscreveu nos nossos canais. Nós estamos no YouTube e no Spotify, então corre lá, se inscreve para você receber as notificações. Os episódios eles estão indo ao ar todas as quartas-feiras às 19 horas. E olha só, gente, hoje a nossa mesa tá muito chique, ó, mesa posta, uma parceria incrível com a Úrsula da Dias de Mesa. A gente tem as flores aqui da Sandra e a nossa table maravilhosa que a gente vai degustar aqui depois, ó, super chique. Ah, e hoje tem espumante também, ó, geladinho já na geladeira, logo mais a gente vai fazer um brinde. Bom, vamos lá, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Eu tô com uma convidada muito especial hoje. É a Virginia Planet, da House of Feelings. A House of Feelings é a primeira escola de sentimentos do mundo. Olha que lindo, gente. Tem tudo a ver aqui com a minha proposta. Vi, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por estar aqui comigo hoje. E eu quero que você se apresente aí para a nossa audiência. Que delícia. Obrigada a você pelo convite. Para mim, falar sobre sentimento, né? Falar sobre as nossas emoções, eu me sentir em casa, né? Então, acho que a gente está no lugar certo. Então, eu sou a Virginia Planet, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, também sou mãe de 3 figurinhas aí, sou casada, sou uma triatleta amadora também. Verdade. Brinco de praticar triatlo. Brinca nada, brinca muito, brinca super bem. É de brincar mesmo. E é isso, e a House of Feelings é meu propósito de vida. Hoje, trazer esse assunto para o mundo corporativo é o que eu faço todos os dias aí, com muito prazer. Eu acho muito incrível quando você fala que o seu propósito é acalmar o coração do mundo. Como você descobriu esse propósito? Como é isso para você? Como virou essa chavinha? Lê, assim, não foi assim mágico, né? Um dia parei e despertei, mas é um exercício que a gente começa. E quando eu comecei a pensar na House, a estruturar a ideia da House, uma das coisas que a gente falava, né? Primeiro que a gente começou falando muito de felicidade, né? Do quanto as pessoas procuram a felicidade. E aí, nessa felicidade, vem o propósito, né, daquilo que você faz que tenha sentido para você, que te mova, né? Independente do que aconteça, do estresse, dos desafios e das dificuldades que a gente tem, quando você tem um sentido e o porquê de você fazer aquilo, tudo fica mais fácil. E aí, nessa minha jornada de construção da própria House, eu comecei a olhar para o meu propósito. Então, foi um processo que foi longo, e eu entendia que quando eu falo sobre isso, né, eu falo sobre emoções, sobre felicidade, enfim, sobre saúde mental, isso mexe comigo, e me dá uma sensação de falar, poxa, que delícia poder compartilhar isso com as pessoas. Aí eu cheguei nesse... Um propósito maravilhoso, né? Porque ao mesmo tempo que você está acalmando o coração de quem está ali, com você também vai acalmando o seu. Sim. Porque você vai vendo ali o seu propósito tomando forma e acontecendo, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas. E, bom, vamos lá, Vi, eu te convidei para a gente falar sobre burnout e depressão. São coisas aí similares, mas bastante diferentes, né? Ao mesmo tempo. E burnout é um tema, assim, bastante atual, né? Eu não sei se porque antigamente não existia uma visibilidade ou um reconhecimento do burnout, o fato é que ele é muito presente na nossa geração. Então, eu queria que você falasse o que é o burnout. O burnout é estafa mental, né? E é um esgotamento profissional. Então, é relacionada ao nosso trabalho, à nossa vida laboral mesmo. Né? E eu adoro fazer analogia, tudo eu faço analogia, você sabe, né? Mas eu falo que o burnout é quando o disjuntor cai. Quando o tempo todo o seu corpo ele está te mandando sinais, o tempo todo ele te fala que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está bem. É uma palpitação, às vezes o olho tremendo, sabe, começa a tremer o olho, é uma falta de ar, o seu corpo ele começa a trazer os sinais, mas a gente ignora, né? Até dores mesmo, muscular,
ela começa a aparecer também, porque é uma estafa, né? Mas você acha que a gente ignora por falta de conhecimento Sim. desses sinais? Que essa Sim. pergunta estava no script aqui para você. Como reconhecer esses sinais, né? Eu acredito que a gente não consiga reconhecer porque a gente não sabe mesmo, por ignorância, né? Sim, a gente não aprendeu isso, Lê. Ninguém ensinou a você se perceber. Ninguém parou e falou assim, olha, você está chorando agora porque está frustrado. Né? O que você vai fazer com essa sua frustração? A gente aprendeu o quê? Engolir o choro. Então, engole o choro e vamos, né? Sim, segue a vida. A gente não aprendeu a nomear as emoções, né? Isso é muito importante. Exato. E aí o seu corpo ele te dá sinais, mas eu acho que são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro a correria, hoje em dia é muita informação, é tudo muito rápido, que muitas vezes nem a gente dá conta. Uhum. Então você tem a velocidade das informações, a velocidade das mudanças, porque hoje, agora é de um jeito, amanhã a gente já está de outro. É tudo muito dinâmico, né? Muito rápido. E aí você não para perceber, você não para se analisar, para entender e falar assim, opa, eu preciso de uma pausa, eu preciso respirar. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, respira agora, respira profundamente, 2 vezes. 2 vezes é o único que eu peço. Aí eu pergunto, quem que respirou desse jeito hoje? 95% das pessoas falam, nossa, eu não respiro desse jeito faz uma semana. Eu falo, nossa, que legal, você não está nem oxigenando o seu cérebro, né? Então, essa falta de autoconhecimento, de autopercepção, faz o disjuntor cair. Aí o corpinho fala assim, meu bem, você não vai parar, né? E aí vem muitas consequências, né? Aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. É. Não, que eu ia falar que quando vem já, né, quando vem o burnout, aí é um processo muito mais longo para você recuperar. O que a gente fala muito é dar um passo antes. Se você percebe que tem algo errado, antes, né, de você adoecer, você pode cuidar disso. Sim, e falando do mundo corporativo e trazendo aqui para o mercado imobiliário, que é o mercado que eu atuo, né? A gente tem aí pesquisas recentes que mostram o burnout presente no mercado imobiliário, presente na vida do corretor de imóveis. E eu queria, a pesquisa ela trouxe especificamente o burnout em mulheres, Tá. né? Porque tem todas essas questões de machismo que a mulher sofre no ambiente de trabalho. Não quero seguir por esse viés, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco da sua percepção nas empresas onde você trabalha. Mulheres sofrem mais de burnout, homens sofrem igual ou até mais. Como é que é a sua percepção dentro das empresas onde você atua? Olê, eu não tenho um número exato de homens e mulheres. O que eu sei é que todo mundo está sofrendo disso. Todo mundo, não que todo mundo tenha burnout, mas, por exemplo, o estresse está muito alto. O burnout está presente, assim, muitos afastamentos por burnout. E afastamento, assim, essa semana, por exemplo, eu estava com um grupo e uma das profissionais compartilhou que ela convulsionou dentro do escritório. E ela falou, fui direto para o hospital, mas era estresse, era autoestresse. Burnout. E foi identificado como burnout mesmo. Sim, a patologia presente ali era o burnout. É uma síndrome, né? É uma burnout síndrome, é uma né? síndrome. Vi, levando em consideração, né, que a gente talvez não tenha um número muito específico, né, de homens e mulheres, um sofre mais, o outro sofre menos. Você consegue identificar o que potencializa o burnout? Olê, assim, o que eu percebo é que todos estão sofrendo, todos estamos sofrendo, né? Por conta do estresse, por conta de uma cultura que muitas empresas têm uma cultura ainda de comando e controle, uma cultura que é gerida pelo medo. E aí, o opressor e o oprimido. Isso gera o alto nível de estresse e aí eu posso chegar no meu limite e vem o burnout. Uhum. Eu acho que a grande questão é assim, é o quanto a gente se permite falar sobre o assunto. É o quanto eu posso abrir com minha liderança, por exemplo, e falar assim, olha, não estou bem, eu estou me sentindo esgotado, eu preciso procurar um médico e eu preciso de ajuda para eu me reorganizar internamente para eu não adoecer e ver dentro do meu dia a dia como que eu vou priorizar. Porque o que acontece, Lê? Nesse processo do adoecimento mental,
toda a nossa parte cognitiva fica afetada. Sim. Então, assim, a nossa atividade cerebral ela cai absurdamente. E quando a parte cognitiva ela fica alterada, imagina que a gente, né, perde. A nossa memória fica péssima, o foco, a atenção, o tempo que hoje você precisa. Sabe quando você está trabalhando, ou você está numa reunião, por exemplo, e o seu telefone, seu celular apita uma mensagem ali. Você desvia, você lê bem rapidinho. Quando você volta para essa reunião, hoje o tempo de retorno ele está muito alto. E aí você já perdeu, e aí você tenta recuperar, e você fala assim, nossa, mas já passou tanto, e isso está causando ainda mais estresse. Mas porque a gente não se permite, fala assim, calma, deixa eu me organizar, cuidar de mim, porque cognitivamente eu não estou 100%. Então, às vezes, tem, sei lá, 50% da Virgínia trabalhando. Sim. Né? Então, trazer esse assunto para a gente começar a falar, tá bom, Virgínia, você não está bem. Não, eu não tenho 100%, eu estou 50% trabalhando com você. Vi, é curioso, né? Porque a gente vem de uma cultura onde o sentir ele não é muito permitido. Você falou da questão de engolir choro, né? A nossa geração, anos 80, a gente é muito jovem. A gente, infelizmente, a gente foi criado na base do engole o choro, Sim. né? E hoje a gente vem tentando mudar isso, né? Permitir que os nossos filhos coloquem para fora o sentimento, nomeando esses sentimentos, né? E para a gente conseguir resolver isso e trazer essa questão, de repente, para um líder, né, alguém que está acima da gente dentro da empresa, a gente precisa ter um espaço de escuta. E eu percebo e entendo, né, pelas pesquisas que eu faço aqui no meu dia a dia, que nem sempre existe esse espaço. Então, como que funciona isso? Olê, tem um livro que chama Permita-se Sentir. O autor chama Mark... Olha lá, anota aí, gente. É muito legal, gente. Chama Mark Brackett. Ele fundou o Instituto de Inteligência Emocional da Universidade de Yale e ele traz, assim, a gente fala sobre inteligência emocional há muitos anos. Não é um tema novo, né? Mas por que ainda assim a gente não se permite sentir? E aí, olha que interessante. Por que eu não permito que o outro se expresse emocionalmente? Porque a gente tende a rejeitar, né? Quando é muita emoção, a gente evita. Por quê? Porque eu não consegui criar um repertório interno para eu lidar com a minha emoção. Porque eu não me permito fazer isso. Eu engoli o choro. Então, eu sinto um monte de coisa, mas eu não sei lidar com ela. Então, eu escondo. Portanto, e talvez expor seja um sinal de fraqueza, né? Total. Né? Imagina que eu vou me expor. Então, assim, se eu não sei lidar com a minha emoção, muito menos eu vou lidar com a sua emoção. Então, eu evito. Então, o que a gente faz hoje em dia? Quando chega alguém muito impactado, chorando, sei lá, pensa em alguém, o que a gente faz? Não, fica tranquilo, vai passar. Psh, vamos lá tomar uma cervejinha, vamos conversar. Passa um paninho. Passar, né? Vamos dar a volta por cima. E a gente não se permite elaborar o luto. A gente não fala sobre luto. A gente não fala sobre a dor. A gente não fala de tristeza. É como se nós fôssemos máquinas, né? A figura humana, ela fica de lado. E você estava falando aí de questão cognitiva, de memória, e eu até coloquei aqui para lembrar de um exemplo pessoal meu, né? Há um ano atrás, a minha mãe quase faleceu, e está fazendo um ano agora. Eu fico até emocionada porque ela está aqui, gente. Mas, com toda essa situação, ela veio viver sob os meus cuidados, né? Então, eu já vinha de uma rotina bem exaustiva, cheia de coisas, e hoje eu tenho mais uma pessoa dependendo dos meus cuidados. E, fora outras situações que aconteceram, me impactou demais no trabalho. E a minha produtividade foi lá embaixo. E várias coisas, assim, tipo, de perder chave, de virar 1 segundo. Coloquei um negócio ali, eu virei 1 segundo, aquilo que você falou. Quando você volta, onde é que tá? De ter que pedir pra gente me socorrer, porque eu tinha perdido a chave. E muitas vezes eu me sentia esgotada, assim, muito esgotada, física e emocionalmente falando. E muita gente me perguntava, cadê suas vendas? Nossa, você não tá vendendo, você não veio aqui buscar o presente do teu cliente. Até que eu fui cobrar da minha liderança isso. Porque eu comecei a ouvir coisas lá dentro, tipo assim, Letícia não tá vendendo. Cadê seus números? Cadê você no ranking? Eu falei, gente, peraí, vamos conversar. Eu sou um ser humano.
eu estou passando por um desafio pessoal muito intenso, muito grande, eu preciso de ajuda, né? E a recepção foi boa, né? Mas a gente percebe que a gente ainda precisa gritar isso. Sim. Né? Não é uma coisa que tem alguém atento ali observando, e eu imagino que esse seria o cenário ideal. E não olhar para a minha dor, né, para a dor de quem está ali com uma situação difícil, como mimimi. Porque mimimi é a dor que não dói na gente, né? É a dor do outro que não dói na gente. Olê, mas eu gosto também de trazer, eu preciso ser empática e acolher a sua dor. Mas eu também levanto a bandeirinha um pouquinho para a gente não depender do outro, que o outro perceba que eu não estou bem. Porque é como se eu dependesse sempre do outro para isso. Então, a nossa tarefa eu preciso comunicar ao outro que eu não estou bem. Eu não tenho que depender de alguém, de uma liderança, por exemplo, que fala assim, o meu líder não cuida de mim, o meu líder não me... Sim, porque você terceiriza, né? Exato. E precisa ter cuidado, porque às vezes você vai terceirizar e você vai deixar o que você talvez poderia estar fazendo para se reerguer, né? Isso, mas aí o que você fez? O que a gente tem que fazer? Exatamente o que você fez. Você comunicou, falou, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal e eu não vou conseguir estar 100% com você. Que parte que você vai conseguir me ajudar nesse processo? Aí você está comunicando o que você está sentindo. Porque as pessoas não aprenderam a falar. E nem ter essa leitura. Mas só o fato das pessoas falarem, cadê suas vendas? É porque, assim, onde está a Letícia? A Letícia não está aqui. Sim. E que você foi notada, né? Talvez não da maneira mais acolhedora e mais amorosa que a gente espera, mas você foi notada. E assim, por que talvez notada? Porque perdendo dinheiro. Né? E se eu estou perdendo dinheiro, a empresa também está perdendo dinheiro. Né? Então, acho que é muito importante a gente trazer isso mesmo, de que a figura humana importa. Sim, né? muito. E eu imagino que deve ser um desafio para você trabalhar com a liderança. Justamente porque, assim, acredito que não estão preparados para essa conversa, pelas próprias questões que carregam. E aí é difícil você falar que tem que ter empatia e acolhimento com a dor do outro se você não consegue ter com a sua. Exato. Então, quando a gente fala com a liderança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher essa liderança. Porque as perguntas que vêm, Lê, são perguntas assim, Virgínia, eu não sei falar sobre isso. Eu gostaria muito de ajudar, mas eu não sei nem como começar. Eu já tive líder pedindo assim, faz uma listinha para mim de perguntas básicas. Eu prometo que eu vou seguir isso. Mas porque não existe o tal do repertório que a gente criou. Então, essa liderança, ela não sabe. E assim, a maioria das vezes que eu trabalhei com essa liderança foram líderes que, assim, beleza, entendi. Mas quando você traz também, então... É importante também a gente ressaltar, assim, falar de sentimento, falar de emoção, mas eu também preciso falar de resultado. Sim. Né? Eu não consigo desvincular isso. E aí, quando você fala assim, se você não está bem, você não vai produzir, isso é fato. Então, vamos cuidar para a gente produzir mais? E aí fica todo mundo feliz? O que é esse cuidar, Vi? O que é você oferecer uma terapia? Hoje, mais cedo, a gente estava conversando e você comentou da Nestlé. Eu até te perguntei se eu poderia falar disso no podcast. E eu achei incrível o que você falou da Nestlé, né? Dela ter um aplicativo, né? Onde você tem acesso a psicólogos, nutricionistas e sem custo. Sim. Eles têm hoje... Né, qual que é o diferencial hoje? Porque a Nestlé é meu cliente, né? Então eu conheço um pouco mais a fundo. Eles têm uma área, eles têm uma pessoa responsável só por bem-estar. Sensacional. Então, o que muitas empresas têm uma pessoa que cuida de várias coisas, mais bem-estar. E a responsável pela área de bem-estar, ela desenvolve programas para cuidar dos colaboradores, né? Que bacana. E aí eles têm esse aplicativo que todo colaborador tem acesso e que ali você marca agenda terapia, né? Uma telepsico, nutricionista, você tem um personal, você tem... Que bacana. E isso é recente? Já deu para sentir o impacto disso ou não? Sim, os dados já estão começando a aparecer, porque a empresa Sim.
Porque a empresa se propôs a isso. A empresa, né, busca isso. Então, assim, bom, se a gente promove o bem-estar, a gente tem que começar dentro de casa. Então, começou esse movimento. Mas uma coisa muito importante que tem né, para trazer aqui é que, assim, o que acontece muito é que a gente não sabe que a gente não está bem. E aí eu não procuro ajuda. Então, às vezes, você começa a ver... Gente, mas eu tenho aqui terapia, mas ninguém procura. Sim, tem isso também, né? Porque eu não sei que eu não estou bem. Então, eu não vou atrás. Não, eu estou triste, mas, tá tudo ruim, né? Faz parte. A vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. É um leão, péssimo ouvir é um isso, leão né? por dia. Né? A vida é isso. Aceita que dói menos, não é assim que a gente ouve? É isso. Mas eu falo, gente, não é para ser. Mas é aquilo, né, Vi? No frigir dos ovos, a saúde mental importa. Muito. E importa muito, porque ela impacta muito na nossa vida profissional, pessoal, enfim. Fica tudo... Eu já me senti assim, esgotada. E assim, meu Deus, como eu vou dar conta de tanta demanda? Né? E aí você vai tropicando um pouquinho, devagarzinho, entendendo, né? E chega lá. Vi, as pessoas... Pelo que eu pesquisei, as pessoas não entendem a diferença de burnout e depressão. Uhum. Você consegue explicar para a gente, claro, né? A diferença? Como a gente identificar um e outro? Como a gente identificar? Isso. Então, o burnout, ele está relacionado à parte profissional, que é a estafa mental. A depressão, Lê, a depressão é quando você começa aquela tristeza, você não tem mais vontade de fazer as coisas, nada te motiva, é como se perde o sentido. E você sabe que hoje mesmo eu estava conversando com um parceiro que a gente trabalha na Nestlé, e olha o que é bacana também. Todos os fornecedores de bem-estar, a gente faz reuniões mensais para a gente ver como que cada um está atuando ali e como um vai ajudar. A gente faz reunião entre os fornecedores. Que legal. E aí eu estava conversando com um deles hoje e ele falou assim, Vi, a gente está levantando ainda dados, né? Então isso não é científico, isso ainda não está comprovado, mas ele falou, eu vou trazer isso, que... se a gente acompanhar os passos, né, que a gente dá diários no celular, né, no relógio, ele falou assim, Vi, é batata. Se a pessoa está com menos de 3.000 passos por dia, pode olhar. Essa pessoa está entrando no estado depressivo. Sério? Nossa, gente, vou começar a olhar os meus. 3.000 passos. Tem que ter pelo menos... Gente, isso não é comprovado cientificamente ainda. Tá. Mas o que ele começou a perceber, ele levantou... por quê? Porque a gente começa a se movimentar menos. Porque você... Nossa, faz todo sentido. A depressão... Né? O que é a depressão? É quando a sua energia... Gente, é energia mesmo, física, né? Tem vários estudos que mostram o mapa do corpo, né? Quando a gente está com depressão, que começa a perder energia. Você usa na sua palestra, né? Uso. Aquelas cores, tudo. Sim. E na depressão, você não tem vontade de fazer nada. Você não tem vontade de levantar, você meio que vai por inércia, né? Então, a tendência E tem gente que precisa até de choque, né, Vi? Tem casos assim, né? Como assim, no estado depressivo. Não, eu já ouvi falar de gente que precisa de choque. Mas de choque, tipo choque mesmo, choque. Ah, isso é antigo, Lê. Mas eu ouvi falar não faz muito tempo. É antigo? Isso me assusta. Meu Deus. Mas... E também, né, quando a gente fala de depressão, eu gosto muito de trazer que falar de psiquiatra é um tabu, né? Imagina se eu falo, tá louca, né? Você tá louca de ir no psiquiatra. Mas eu falo, gente, olha para um psiquiatra como se ele fosse um químico. Porque, basicamente, o que o psiquiatra faz, ele faz um ajuste na nossa química cerebral. Porque existe, né, desregula nossa parte hormonal, tem vários, né, químicos cerebrais, e o psiquiatra ele vai uma dosinha aqui, baixa ali, sobe um pouquinho. Ajusta, né? Até ajustar. Então, eu falo, olha para ele como um químico. E não é vergonha nenhuma, em algum momento da vida, você precisar de um medicamento. São ferramentas que a gente tem. A gente tem uma terapia, a gente tem um medicamento, tem gente que parte para uma terapia aí alternativa, que eu acho que tem que ter um cuidado também, né? Porque existem várias coisas, simpatia e não sei o quê, enfim. E aí, Vi, olha só, vou literalmente colar aqui.
falando da depressão agora, né? Já Tá. que a gente está falando de saúde mental. Uhum. Ó, um estudo recente, saiu em abril esse estudo e deu um alvoroço no mercado imobiliário, onde eles pontuaram os empregos com altos índices de depressão. Então, em primeiro lugar, motorista de transporte, em segundo lugar, o corretor de imóveis, em terceiro, o assistente social, em quarto, o manufaturador e em quinto, quem presta serviços sociais, né? E esses empregos eles têm em comum uma coisa, que é lidar com o público. Uhum. E além disso, o estudo trouxe 4 fatores que contribuem para a depressão no trabalho. Aí acho que você vai super se familiarizar aqui e concordar. Baixo nível de controle sobre o trabalho, Uhum. pouca atividade física durante o trabalho. Acho que isso aí é o quê? Você não ficar o tempo todo sentado, você levantar de vez em Atividade quando, ou teve física? uma atividade laboral, de repente. Isso. Tá. Hoje a gente fala hoje você não precisa fazer atividade. Não precisa fazer, mas você precisa se movimentar constantemente. Tá. Porque passar muitas horas sentado, você chega no. É o sedentarismo, Nossa, né? Que é isso que está então, pegando mas, muito. de verdade, assim, olhando para mim, eu acho isso utópico, porque tem dia que eu simplesmente não consigo piscar. Tipo, hoje eu passei a manhã trabalhando no home office, e quando eu me dei conta, tipo, eu não tinha bebido água, eu tava tão ali na Então, fusão, o e o meu perigo relógio é me apita, que me lembra que, ó, você precisa levantar, você tem que se mexer, Isso. você tá muitas horas sentado, então é muito Isso. maluco. Não é sempre que isso acontece, eu sou bastante atenta em relação a isso, mas ainda vivo dias assim. Sim. Um outro dado, altos níveis de conflitos entre trabalho e família. Isso pode acontecer, porque às vezes você pode estar num processo de separação, ou você tem alguém doente na sua casa, enfim. E muito esforço para pouco reconhecimento. Isso é muito presente no mercado imobiliário, porque a gente não tem um salário, digamos assim, a gente não tem a segurança que o CLT tem. Sim. Férias, 13º, e muitas vezes a gente desenvolve um trabalho para um cliente que quer te pagar com uma pizza. Sim. Sabe? Uma pizza. E você entregou o teu melhor e você não foi reconhecido. Então, esses dados apareceram, eu achei bem interessante, né? E como que a gente pode cuidar disso de forma coletiva? Qual é o trabalho que você faz para conscientizar, principalmente a liderança? Olê, eu falo que assim, a gente precisa trazer o assunto para a pauta. A gente precisa trazer para a nossa sala de reunião, a gente precisa trazer para a nossa mesa de jantar, com os nossos filhos, começar a falar sobre isso. Então, é como se fosse uma educação para a gente começar a falar sobre isso. E a outra coisa é você saber pedir ajuda. Você poder verbalizar que você não está bem, que eu preciso de uma ajuda aqui, até para a gente, junto como time, como um grupo, poder se ajudar. Eu vou fazer um comentário. E quando você pensa em pedir ajuda e você já sabe que a figura do líder que está ali vai virar para você, porque você já viu isso, vai virar para você e falar assim, minha filha, a vida é assim, segue o barco. É complicado, não é? É complicado. Silêncio no estúdio, gente. Mas não é, Vi? Eu tenho essa impressão, sabe? Que muitas vezes, por isso que eu acho que é um trabalho de formiguinha, e eu imagino que é um desafio para você trabalhar com essas questões, né? Até com a liderança. Mas muitas vezes é o que a gente escuta. A vida é assim. E a gente vai escutar Ergue muito essa cabeça, disso. Olha lá, estufa o peito, né? Sorriso. Você tá morrendo por dentro, mas ó, sorriso no rosto. Às vezes você não consegue, Sim. né? Às vezes você não vai sorrir naquele momento, né? Não, eu tô pensando, Lê. Porque quando a gente depender do outro, esperar que o outro faça, a gente não vai chegar onde a gente precisa. Então, assim, se eu não estou bem, se eu não estou feliz com isso, meu amigo, tchau. Bora para outra. É como assim, o que te prende nisso? O que te move nisso? Por que você está escolhendo isso? Não, Vi, porque eu não posso abrir mão, porque eu não tenho outra opção. Tá, então se cuide
já que você não pode mudar agora... Eu sei que eu estou sendo simplista, tá, Lê? Eu sei que é um pouco mais complexo que isso. Também, né? As perguntas que a pessoa faz. Pois é, gente. É que depende tanto, assim, depende do quanto que você tem energia para você sair disso sozinho, o quanto você precisa de alguém. Mas eu vou trazer, Lê, um pouquinho, assim, vou me escorar numa teoria, tá? A psicologia positiva é relativamente não, é bem nova, né, do Martin Seligman. E eu me identifico muito, porque eu lembro que na época da faculdade, era tudo assim, olhando o passado, olhando o trauma, olhando para trás, era tudo muito assim, pesado. E eu lembro que assim, o quê? Eu não tenho maturidade para ficar o dia inteiro num consultório ouvindo. Você é super prática, né, Vi? Muito. Tipo, Vi, você chora? Eu conheço a Virgínia há muitos anos, mas eu vi você chorar poucas vezes. Não, eu choro. Você se auto... né? Eu me controlo. E eu gosto dessa psicologia porque ela fala assim, tá, diante do que você está, né, passando, o que você tem de fortaleza e o que você tem de pontos positivos para você buscar a sua cura. Então, a psicologia positiva, ela tem muito esse olhar do lado positivo do ser humano. Sim. E não olhar o trauma somente. Ele olha, mas ele não foca nisso. Ele desenvolve o olhar assim, tá bom, e daqui para frente? Porque o passado eu não vou conseguir mudar. Mas eu consigo mudar o meu futuro. A gente consegue, talvez, ressignificar. Ressignificar, exato. Né? E a dor está ali, é um roxinho que está ali, mas você segue apesar de. E que essa dor deve ser cuidada, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser acolhida. Mas eu preciso, assim, como que eu gero esse movimento para eu ir para frente? E é um aprendizado isso, porque não é natural nosso. Eu acho que é muito complexo, né, Vi? Eu entendo quando você fala de ser simplista, né? Porque, assim, cada pessoa é de um jeito. Exato, isso. E a gente estava conversando aqui antes também, você falou que, às vezes, a empresa enxerga uma dor ali, um probleminha ali, e te pede uma palestra. Isso. A palestra, ela vai atingir, eu já fui nas suas palestras, elas são maravilhosas, mas assim, ela vai atingir como um todo. Então, com certeza, você sai dali inspirado, você sai dali com vários insights, você consegue respirar e se sentir normal, pertencente, mas cada um tem uma história. Eu acho que algumas pessoas, eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha vida também, depois de 15 anos de psicanálise. Eu cansei da psicanálise, mas me ajudou muito. E hoje eu também tenho essa autorregulação, sabe? Eu choro no chuveiro, me recomponho, olho para as minhas dores, entendo. Mas em muitos momentos eu senti falta de ter alguém para, tipo assim, me ancorar mesmo, sabe? Me dar um suporte. Sim. Né? E é isso, tem gente que consegue equilibrar 8 pratinhos, tem gente que consegue 2, e somos diferentes, né? Então, realmente, assim, acho que é um trabalho gigantesco e você... mesmo com desafios, está seguindo aí o seu propósito, porque você sabe que você está plantando uma sementinha, né? Pode ser que não tenha um resultado visível nesse momento, mas imagino que você torça para que na geração dos nossos filhos a gente consiga enxergar essa mudança e a gente tenha uma geração que se importe mais com a dor, né? E, bom, a gente está chegando ao final e tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é: casa é sentimento? Eu queria que você verbalizasse em um sentimento o que é a sua casa para você. Em um sentimento? A sua casa. Imagina você chegando. Ai, gente, minha casa é sensacional. Minha casa é uma delícia. Minha casa é meu conforto. Minha casa é meu porto seguro. Aliás, gente, a casa da Virgínia é a casinha do amor, né, Vi? Porque você é cheia dos bilhetinhos, ela é cheia dos quadrinhos de rotina, o cantinho das crianças. E realmente, assim, é gostoso porque a gente vê muito amor ali, né? Então é isso. Mais uma vez, obrigada. Foi muito bom e acho que daria pra gente ficar aqui horas falando, porque é um assunto que tem muito pano pra manga, né? Obrigada, Lê. Muito gostoso trazer esse assunto e tá maravilhoso o seu espaço aqui para a gente poder trazer o sentimento, né, para o nosso dia a dia. Com certeza. Ótimo. Fim. Mais um.